Então, hoje nós vamos continuar falando sobre normas de biossegurança e já fechamos a unidade 1. A partir de semana que vem, Natália, fecha o vídeo, por favor. A partir de semana que vem, acabou a moleza um pouquinho, né, com relação aos conteúdos. O conteúdo é bem tranquilo, todo mundo está vendo. Tá? A partir de semana que vem a gente entra em avaliação. E aí a gente começa a falar de forma mais específica e mais aprofundada sobre a fisioterapia hospitalar. Tá? Nós estamos falando sobre normas gerais de funcionamento do hospital, para que a gente não fique perdido quando chegar lá. Tá? E não cometamos erros, né? Bobos. Por isso, dessas aulas que nós estamos tendo. E a partir de semana que vem, então, a gente vai aprofundar na fisioterapia, tá bom? No final da aula, eu vou passar uma atividade para vocês sobre avaliação fisioterapêutica, tá? E eu vou explicar depois, mas é ela que vai conduzir toda a nossa aula de semana que vem. Tá? Então, é importante que vocês respondam, tá? Na sequência, nós vamos falar sobre avaliação de exames laboratoriais, começando com o hemograma e a gasometria, tá? Gasometria, principalmente, é uma aula essencial para a fisioterapia hospitalar. Então, é uma aula um pouco mais pesada, né? Então, já estou avisando vocês para que a gente venha preparado, tá? Depois nós vamos falar sobre noções de raio-x, noções de eletrocardiograma, noções de angiografia também. E é uma unidade um pouquinho densa, tá? Então, para que a gente esteja preparado a partir de semana que vem, que vamos vivenciar a fisioterapia hospitalar mesmo. Hoje o conteúdo é tranquilo. Deixa eu abrir a aula aqui para vocês. Vamos falar sobre alguns aspectos sobre limpeza, esterilização, desinfecção. Vamos falar um pouquinho sobre tipos de isolamentos que possamos encontrar, né, que existem com relação ao funcionamento do hospital. Tá? E vamos falar de alguns locais da UTI, né, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura da UTI, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que com relação ao acesso à aula, estou vendo que muitos já conseguiram de forma direta, né, pelo Teams, entrando pelo número de CPF, tá? E essa é a ideia mesmo, tá? Vocês entrando pelo Teams dessa forma, vocês vão ter acesso automaticamente a todas as aulas gravadas, tá? Então, vocês entrarão no AVA somente para pegar os slides daí. Tá? O restante, se tiver dúvida, pergunta o pessoal aí que já está conseguindo como fazer, tá? Pode falar, Giovana. Tem uma atividade que você deu, acho que a semana passada, retrasada. Essa vai ser enviada por e-mail ou é só uma atividade para a gente estudo? Então, muitos têm perguntado isso para mim, Giovana. Por enquanto, é uma atividade de estudo, tá? Tá. Só que vai ter uma hora que eu vou cobrar a entrega, tá? E aí, explico para vocês por que eu não vou cobrar agora. Porque nem todos têm acesso ao AVA, tá? E a entrega vai ser pelo AVA. Tá? Então, na verdade, nós temos já 3 atividades. Nós temos a atividade da unidade sessão 1, a sessão 2 e a sessão 3, tá? E teremos da unidade 2, sessão 1, que é a avaliação. Por enquanto, vão fazendo, como eu disse, né, para vocês.
Vão fazendo e vai chegar um momento que eu vou só pedir para vocês entregarem, né? Prof, muitos perguntam para mim, manuscrito, né? Daí tira uma foto, quando for para enviar, envia... Isso, vai ser da mesma forma que a gente enviou, né? Vocês enviaram no semestre passado. O pessoal pergunta, então daí para... Não, eles têm perguntado para mim também, Giovana, tá? Ah, tá. Mas por enquanto é isso, vão fazendo, tá? Vai ter um momento que vocês vão me entregar, tá certo? Essas atividades vão ser computadas, né, como atividade de sala de aula para vocês. Eu vou ter que ficar admitindo ainda, né, os colegas, tá? Então, às vezes, o professor vai dar uma paradinha para admitir o pessoal, tá bom? Confirmem para mim se apareceu o slide para vocês. Apareceu. Beleza. Apareceu. Beleza, tá? Então, vamos lá. Normas de biossegurança hospitalar 2, tá? Vamos falar sobre tipos de isolamento, como eu disse para vocês. Vamos falar sobre meios de desinfecção e esterilização, inclusive algo bem prático. Alguém sabe aí como fazer a limpeza do estetoscópio da forma correta? Então, hoje nós vamos aprender, né? Se a resposta for não. Tá? Então, vamos aprender como fazer a limpeza do nosso instrumento, né? O estetoscópio. E vamos falar sobre descarte de materiais. Isso é fundamental, tá? São erros que nós, profissionais da saúde, cometemos, tá? Todos os profissionais, tá? Fisioterapeuta, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, todos que estão dentro da UTI ainda cometem erros quanto a descarte de materiais. E por que que isso é ruim? Né? Porque nós produzimos lixo hospitalar. E nós vamos ver que dentro dos tipos de lixo, nós temos lixos comuns e lixo hospitalar, infectante. Se a gente descartar um material infectante num lixo comum, o lixo comum vai ter um destino e o lixo hospitalar vai ter outro. Então, a gente vai estar expondo, né, outras pessoas a materiais infectantes, né, devido ao mau descarte, tá? Então, assim, faz parte das boas práticas, então, que a gente viu, que é biossegurança, né? As boas práticas que protegem a saúde humana. Também sabermos descartar o material, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho disso no finalzinho da aula, tá certo? Então, assim, fazendo um resumo dessa unidade, novamente, falo muito tranquila, a gente falou sobre boas práticas dentro do hospital, tá? Então, como a gente deve se portar dentro do hospital em termos de biossegurança, em termos de cuidado, em termos de proteção a nós, aos pacientes, aos indivíduos que estão em contato com esse lixo produzido por nós, tá? E para que também nós saibamos e não fiquemos, né, perdidos, né, ou tão perdidos quando a gente estiver dentro do hospital, tá? Então, tenho certeza que um dia vocês lembrarão dessa aula, principalmente quando vocês estiverem no estágio, tá? Esse é o meu desejo, que vocês tomem isso como, não somente como um conteúdo, né, da disciplina, mas também como uma boa prática quando vocês estiverem, né, dentro do hospital, tá? Para a gente poder falar sobre isolamento, né, tipos de isolamento, a gente tem que entender como que ocorre a transmissão, né, de doenças, né, que nós chamamos de cadeia epidemiológica de transmissão. Ou seja, como essas doenças são transmitidas, tá?
Então, na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre bactérias, né? Alguns tipos de bactérias. Nós falamos do estafilococcus, tá? E se a gente lembrar um pouquinho, buscar na nossa memória, nós vimos que, né, muitas bactérias, como estafilococcus, estão presentes na superfície, às vezes até na pele, tá? Então, né, algumas doenças, nós dizemos que ela tem transmissão por contato, tá? Ou seja, né, o contato direto, né, entre a superfície contaminada, infectada com uma não contaminada, faz a transmissão, tá? Garante a infecção? Não, mas faz a transmissão, tá? E ela pode ser direta, contato direto com a fonte contaminante infectada, ou indireta, quando a gente, né, por exemplo, faz a transmissão cruzada, né, então, do micro-organismo. Por exemplo, quando eu não atendo os pacientes, ou atendo os pacientes sem lavar as mãos, tá? Entre os atendimentos. Vou lá, atendo um paciente contaminado, em seguida eu atendo outro paciente não contaminado, sem a devida, né, higienização das mãos. Então, nós vamos estar sendo responsáveis pela transmissão por contato, né, desse micro-organismo, tá? Então, por exemplo, o fisioterapeuta, né, vai um paciente e coloca ele para sentar à beira do leito. A ação, né, comum, né, um tipo de posicionamento comum que realizamos com os pacientes dentro da unidade, tá? E às vezes o paciente está numa condição de fraqueza que é necessário, né, o fisioterapeuta quase abraçar o paciente, tá? E aí, se você não estiver utilizando, né, os EPIs, que a gente viu lá passada, avental, gorro, máscara, tá, luvas, né, a gente vai o quê? Né, se contaminar, né? E aí, ao atender um outro paciente, a gente pode também estar contaminando outro paciente, tá? Então, essa é a forma de contato. Como evitar? O uso de EPIs, tá? Os EPIs que nós vimos na aula passada. Nós vamos falar de precauções de contato aqui também, que é os tipos de isolamento. Outras doenças são transmitidas pelo ar, tá? Quando a dispersão de partículas contaminantes, partículas que contenham, né, o micro-organismo, elas permanecem suspensas no ar por tempo prolongado. Um exemplo disso é a tuberculose, tá? Então, a tuberculose, ela tem transmissão através, né, da inalação dessas partículas contaminantes, e o bacilo da tuberculose, ela está dispersa no ar, né, e pode ficar dispersa por um tempo prolongado, e geralmente essa a condição de contaminação, né? A pessoa saudável permanecer em um ambiente de baixa circulação aérea, né, com uma pessoa infectada, tá? Isso acontece muito, né, dentro das famílias, dentro das casas, quando um se contamina, né, e aí pelo convívio prolongado com o familiar, você, né, também, né, adquire a doença, tá? Então, por isso que quando há uma pessoa infectada de tuberculose, há uma vigilância epidemiológica de todos os familiares, devido a esse contato prolongado, né, da família com a pessoa contaminada. Outras doenças são transmitidas por perdigotos, tá? Quando elas ocorrem, também por inalação de partículas contaminantes dispersas no ar,
porém em distâncias inferiores a 90 centímetros, ou seja, uma proximidade. O exemplo aí é o vírus influenza, mas, né, hoje o maior exemplo que podemos dar é o coronavírus, tá? É a Covid-19, tá? Por isso que, né, o distanciamento social, tá, e o uso de máscaras, nem que sejam máscaras simples, diminui a transmissibilidade dessa doença, tá? Então, podemos falar que a Covid-19 é transmitida, né, através da inalação de perdigotos, né, ou seja, essas partículas dispersas no ar inferiores, né, com uma distância inferior a 90 centímetros. Tá? Outras doenças são transmitidas por veículos comuns, como alimento e água contaminada, por exemplo, a salmonela, tá? Então, a gente gosta de, pelo menos eu gosto de comer lanche, né? Hambúrguer, essas coisas, né? Acredito que muitos de vocês também gostam, né? E a gente tem que tomar um cuidado, né, com alguns alimentos, né? Por isso, e assim, as lanchonetes, elas também tomam seus cuidados de biossegurança, com relação à produção, armazenamento, né, desses alimentos, né? Estou falando, por exemplo, né, a maionese, né, que é tão comum, né? A gente vê maioneses caseiras, a gente não vê tanto, né, aquelas bisnagas de ketchup, mostarda, que a gente vê hoje são os sachês, que é uma forma um pouco mais segura, né, de fornecimento desse alimento, mas ainda temos alguns outros produtos que ainda são caseiros, né? Exemplo, a maionese. E a gente tem que tomar cuidado, tanto nós quanto, né, os que fornecem, né, os donos das lanchonetes, para que não haja contaminação, né? Então, há orientações quanto ao armazenamento desses produtos para que não haja, né, a proliferação de fungos, bactérias, e isso pode causar, né, principalmente infecções intestinais, né, que são alimentos, tá? Então, nós temos como exemplo aí a famosa salmonela, tá? E outras doenças são causadas por vetores, tá? Espera aí, deixa eu admitir o pessoal. Vetores são doenças transmitidas por algum inseto, né, que conduzem, né, o agente infeccioso, né, desse vetor para o hospedeiro, que somos nós. Por exemplo, a malária, a dengue, tá, que são transmitidas, né, por vetores, né, que são geralmente insetos. Tá? Então, essas são as formas de transmissão das doenças. Todo quadro infeccioso, toda doença infecciosa que se instala em um paciente, né, no ser humano, que nós estamos falando, decorre de um ciclo, então denominado cadeia epidemiológica, ou seja, né, um ciclo que pode ser por contato, pelo ar, por perdigotos, por veículos comuns ou por vetores. Para isso, então, nós temos, né, estipulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, medidas de prevenção e controle de agentes infecciosos para cada tipo de transmissão. Tá? E essas medidas de prevenção são chamadas de isolamento. Tá? Isolamento. Que é uma palavra que hoje foi, né, um pouquinho mais disseminada, né, para a população. Né? Nós hoje ouvimos falar muito sobre isolamento, né, social, ou ouvimos falar sobre quarentena, né? Então, está diretamente relacionado ao que nós estamos falando hoje, tá? Que são medidas de prevenção e controle de agentes infecciosos, tá? Eu gosto muito de filmes de época, né? Filmes que
de história, né, que tem aqueles castelos, rei, rainha. É um tipo de filme que eu gosto. E aí a gente vê nesses filmes, não sei quem gosta também, mas é comum vermos nesses filmes a, a causa de morte de muitos reis, rainhas, ou a população em geral desta época, né? E uma das doenças, né, era a famosa lepra, né? E quando a gente via, né, ou assistia os cuidados com esses indivíduos, a gente observava um total isolamento, e na época não era um isolamento, era, né, um preconceito muito grande com relação ao contato. Elas eram, né, isoladas de uma forma bastante, às vezes, cruel, tá? Para que a gente entenda, né, que o isolamento, ele, né, não tem hoje, né, atualmente, ele não tem esses ares de, né, crueldade, mas são formas, né, são, como diz a Anvisa, são medidas boas, práticas, para prevenir a disseminação, né, dessas infecções, tá? Então, nós vamos ver, né, que para cada tipo de agente, às vezes, ou de cadeia, né, de transmissão, nós vamos ter um tipo de isolamento, tá? E aí, quando a gente entra numa unidade de terapia intensiva, ou até numa unidade hospitalar, a gente pode ouvir, né, ou mesmo observar que alguns setores, né, do hospital, ou alguns quartos da unidade de terapia intensiva recebem o nome de isolamento, tá? Então, o isolamento, né, ele tem essa finalidade, né, de prevenir que micro-organismos sejam disseminados entre os próprios pacientes e os profissionais, tá? Então, a gente vê aí na imagem, né, até uma plaquinha mostrando quarto de isolamento, ou seja, é um quarto que só vai ter dentro de uma UTI, só vai ter um leito, tá? Ou seja, uma cama, né? Vai ser, vai ter um banheiro, né, dentro dessa unidade, desse quarto, desse isolamento, né? Com porta para que possa haver a possibilidade da manutenção da vedação do ambiente, tá? Visando, então, diminuir a disseminação do micro-organismo de acordo com a doença que esse paciente possua, tá? Então, vocês vão entrar na UTI e observar que alguns leitos, né, são realmente isolados, ou seja, são fechados, tá? E nós chamamos, então, esses quartos, né, de isolamento, tá? Então, vocês vão perguntar isso, né? Por que aquele paciente está lá dentro? Né? Geralmente é assim que o aluno pergunta, né? Porque ele está em isolamento. Mas por que, professor? Porque ele deve ter alguma doença, né? Dentro do seu histórico de patologias, alguma doença que pode ser transmitida para outros pacientes. Então, de forma a diminuir essa contaminação, ele é isolado, tá? Por exemplo, pacientes colonizados com micro-organismos resistentes ou com suspeita de infecção multiresistente. Nós vimos na aula passada a definição de um agente multiresistente, né? Aquele que adquire resistência à antibiótico terapia, ou seja, não é qualquer antibiótico, às vezes nenhum antibiótico consegue inativar ou destruir, né, esse micro-organismo. Então, para que se evite uma epidemia desse micro-organismo dentro da unidade, isola esse paciente, né, com bactéria multiresistente para que não ocorra a contaminação dos demais, tá? E aí os profissionais, como ficam? Né? Esses profissionais, eles têm que tomar uma série de precauções, tá? Para que eles não sejam vetores de transmissão, né, desses micro-organismos, tá? A própria Anvisa, então, né,
determina os tipos de precaução. Tá? São 4 tipos de precauções que nós, profissionais de saúde, devemos, ou seja, não é facultativo, né, dever do profissional de saúde, né, enquanto NR32 nós vimos, né, obedecer todas as normas de biossegurança estipuladas pelas entidades reguladoras, como a Anvisa. Tá? Então, a precaução padrão, o nome já fala, é padrão, é para todos os pacientes. Então, devem ser seguidas para todos os pacientes, independente da suspeita ou não de infecções. Tá? Então, vamos ver aí do que consiste a precaução padrão. Então, as próprias figuras já nos ajudam a entender. Higienização das mãos, tá? Conforme a gente aprendeu a aula passada, ou com solução alcoólica ou com água e sabão, tá? Antes e após qualquer contato com pacientes, após a remoção das luvas e após o contato com sangue ou secreções, tá? É muito comum e rotineiro o contato do fisioterapeuta com secreções pulmonares, por isso o nosso dever de lavar as mãos sempre antes e após qualquer contato com o paciente, tá? Usar luvas e avental, tá? Use luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas. Membranas mucosas, cavidade oral, cavidade nasal, tá? Calce-as imediatamente antes do contato com o paciente e retire-as logo após o uso, higienizando as mãos em seguida. Um alerta, né, que acontece muito com o aluno, tá? Então, para que vocês não façam isso, tá? Devido à disposição da unidade, às vezes o monitor ou o professor, ele não está muito próximo de você dentro da unidade. E, às vezes ele está socorrendo um aluno que está no outro lado da UTI. Tá? E aí você está no outro lado atendendo o paciente e você quer o professor para tirar uma dúvida ou ajudar em algo. Aí você está lá com o paciente com luva, aí você sai com essa luva andando a UTI, né? Você atravessa a UTI para ir lá no professor, chega lá no professor com a luvinha assim ainda. Professor, o senhor pode ir lá me ajudar? Tá? Com a luva contaminada, né? Eu falo, mas professor, eu não encostei em nada. Não é questão de encostar em nada, é questão de, né, seguirmos normas, né, de biossegurança, tá? Ou seja, não faça isso. Quer atravessar e ir lá no professor? Retire a luva ao lado do leito, despreza no lixo infectante, porque a luva em contato com o paciente é um lixo infectante, tá? E depois vá até o professor após a higienização das mãos. Isso é muito comum e a gente precisa evitar, tá, gente? E não só nós, né, gente? Não, todos os profissionais de saúde a gente vê também alguns profissionais fazendo isso, tá? E assim, né, eu sempre digo, né, para os estagiários, então para vocês, futuros estagiários, retirem as luvas usadas ao lado do leito que você atendeu, tá? Então, cada leito vai ter um lixo do lado, e isso vai ser muito, né, tranquilo, né, desprezar essa luva ao lado do leito, tá? Use óculos, né, e máscara ou avental quando houver risco de contato com sangue e secreções para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz, roupa e superfícies corporais. Tá? Então, como eu disse para vocês, nós temos bastante contato com cavidade nasal, oral, principalmente por conta do tubo orotraqueal que o paciente usa,
né, devido ao contato com secreções pulmonares, então é nosso dever usar sempre óculos e máscara, tá? E hoje, né, a Face Shield, né, veio também para nos proteger de uma forma mais completa, né, a face e outras partes da nossa face, como a parte do pescoço, né, orelhas, né, que são superfícies corporais, tá? E o avental para protegermos, né, nossos braços, nossa própria roupa, né, e então é importantíssimo a gente utilizar isso, tá? E quanto ao descarte, né, tem essa caixinha amarela, né, que nós chamamos popularmente, né, de Descarpac, tá? A Descarpac é uma marca, tá? Mas é uma caixa, né, de coletora de lixo pérfuro cortante, pérfuro, né? Materiais ou instrumentos que perfuram, cortantes, né, que cortam. Exemplo, agulhas e bisturis, ou até frascos, né, quebrados de medicamentos, tá? Então, eles devem ser desprezados nessa caixinha amarela, disposta em vários locais da UTI, vocês vão observar essas caixinhas lá na unidade, tá? Elas têm um buraquinho em cima, onde a gente, né, despreza o material, tá? De longe, né? Ou seja, né, para ele cair lá dentro, né? Eu não coloco a mão lá dentro, né? Então, isso é professor, eu não sabia, né? E às vezes o aluno coloca a mão lá dentro para desprezar, tá? O maior perigo, porque pode ter uma agulha lá, né, de ponta para cima, esperando, né, seu dedo para, né, espetar, né, perfurar, tá? Então, isso é para desprezar de longe, para que esses instrumentos, esses dejetos caiam, né, dentro da caixinha, tá bom? Aí o professor, mas isso é muito claro isso, né, professor? Não, mas o professor tem que falar porque às vezes acontece, tá? E nós somos responsáveis por vocês dentro da unidade, tá bom? Então, quando se tratar então de precaução padrão, todos os pacientes, tá? E aí vocês devem tomar todos esses cuidados aí, tá bom? Existem outros... Professor, Oi, pode perguntar. por exemplo, o senhor falou sobre óculos e máscara, né? Por exemplo, e para aqueles que usam óculos normal, assim, tem que colocar mesmo assim o óculos em cima do que está usando, professor? Eu recomendo que sim. Por quê? Porque seu óculos é uso pessoal seu, né? E aí, se a secreção cair no seu óculos, né? Então, né, esse óculos vai para casa, né? Outras pessoas podem até manusear esse óculos, né? Às vezes entregar para você, se tiver em cima de uma superfície. Então, o uso do óculos vai te ajudar a proteger melhor, né? Algo que é seu, né? Que é o seu óculos de grau mesmo, tá? Às vezes fica difícil usar um óculos por cima do outro. Aí a importância do face shield, né? Tá? Que aí pode funcionar como uma barreira. Aí não precisa colocar um óculos sobre outro, porque o pessoal que usa óculos, né, tem a dificuldade de adaptar os dois, tá? Daí você pode usar face shield. Mas eu recomendo que você utilize sempre algo por cima do seu óculos. Ou um outro óculos de proteção. Ou a face shield, tá bom? Prof, Oi, pode falar. esses óculos não são descartáveis, né? Ou são? Não, não. Eles são EPIs. São equipamentos de proteção individual que após o seu uso também fazemos a sua limpeza, tá? A sua desinfecção, tá? Então, são equipamentos de proteção individual baratos. Então, quando a gente estiver lá no estágio, o professor vai recomendar que cada um tenha o seu, tá? Porque às vezes na unidade não dispõe de óculos para todos os estagiários que estejam lá. Tá?
Então, aí, sempre eu recomendo que cada um tenha o seu. Eu, por exemplo, eu trabalho não tem muito tempo, mas eu tenho o meu. Até hoje eu tenho o meu, tá? Então, eu guardo, eu limpo. Então, eu sei que ele está limpo, porque eu que limpo, tá? Que às vezes eu posso encontrar um óculos lá na unidade, quem vai garantir que ele está limpo e eu coloco no rosto, tá? Então, eu estou colocando um EPI contaminado no rosto. Qual a vantagem disso, né? Nenhuma, né? Você já se contamina ao colocar um EPI, né, não desinfectado, né? Não limpo, né? Então, eu recomendo que cada um tenha o seu, tá? Entendeu? Sim. Obrigado. Professor, Pode falar. sobre os aventais, por exemplo, vamos supor, eu atendi um paciente na UTI, aí eu usei, né, as luvas do avental. Aí tá, eu fico o dia inteiro com o mesmo avental ou pode ter a possível troca? Por exemplo, tira um avental e coloca o outro. O avental é uma superfície de contato. Então, se você usar o avental em todos os pacientes, você está passeando com, né, as bactérias de todos os pacientes dentro da UTI. Então, o avental é descartável, tá? É igual a luva. Você usa e despreza ao lado do leito. Esse é o ideal, tá? Então, você não pode utilizar o mesmo avental para vários pacientes. Imagina, né? Você atender um paciente com bactéria multiresistente, com avental, aí você abraça ele para sentar ele. Aí depois você, com o mesmo avental, vai e abraça outro paciente não contaminado. Você já contaminou ele, né? Por contato, né, desse avental contaminado. Tá bom? Tem que trocar, então, tá? Tá bom, então. Obrigada, professor. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, a respeito de lente de contato, como que fica? Aí coloca o óculos por cima, usa aí o que a gente recomenda, né? Você proteger, mas às vezes o óculos de proteção pode. É porque eu não uso lente, então não sei, até uma dúvida minha, mas o que eu vejo o pessoal utilizando? Eles, ao invés de usar a lente, eles usam óculos de grau e aí utilizam, né, a face shield ou um óculos por cima do seu óculos de grau, tá? Ah, tá. Porque Entendi. às vezes o óculos de proteção pode embaçar um pouco, e embaça às vezes, né? É uma das dificuldades que a gente tem, mas, né, é melhor se proteger do que correr o risco, né? Entendi. Geralmente eu vejo o pessoal usando os seus óculos de grau ao invés das lentes, mas depende de cada um. Ah, Bom? tá. Tá, obrigado. Tranquilo, pessoal? Mais alguma pergunta? Pode perguntar, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre precauções de contato, então, tá? Então nós vimos lá que algumas doenças são transmitidas pelo contato direto ou indireto com a superfície contaminada, que pode ser, né, uma superfície inerte ou o próprio paciente, tá? Então aí, para precauções de contato, tá, é obrigado, então, a higienização das mãos, tá? O avental, a luvas e o quarto de isolamento. Ou seja, quando um paciente tem precaução de contato, é ideal que ele seja transferido, tá, para um quarto de isolamento dentro da unidade, tá? Então, por isso que ele vai estar lá no quartinho isolado, tá? Como a contaminação, a transmissão é por contato, não há necessidade da porta fechada, tá? Então, ele pode estar com a porta aberta, porque o problema é o contato, não a disseminação aérea, tá bom? Quais são as indicações dessa precaução? Infecção ou colonização por micro-organismo multiresistente, né? Nós já vimos o que é isso, aula passada.
né, varicela, infecções de pele e tecidos moles com secreções não contidas no curativo, impetigo, nem lembro o que é isso, gente, herpes zoster, disseminado ou em imunossuprimido. Impetigo, faz tempo que eu não via isso, essa palavra, tá? Mas, ou seja, né, quando os agentes infectantes estão, né, sujeitos a contato, né, com o profissional de saúde. E esse profissional de saúde, então, pode ser o mecanismo transmissor para outro, né, através, né, da sua manipulação. Então, a gente tem que fazer isolamento de contato, tá? Ou precaução de contato. Geralmente, esses pacientes são identificados por meio de placas, tá? E, se eu não me engano, a placa, ela tem cores, e a cor para a precaução de contato é a cor amarela, tá? Cor amarela. Dentro desse isolamento de contato, então, a gente vai ter que usar luvas e avental durante toda a manipulação do paciente. Ou seja, se a gente estiver fazendo fisioterapia no paciente, manipulando esse paciente, nós vamos ter que usar isso. Manipulação de catéteres e sondas, circuito ou equipamento ventilatório, ou seja, quando o fisioterapeuta estiver manipulando o ventilador, ele tem que estar usando luvas e avental. Ou de outras superfícies próximas ao leito, tá? Como as bombas de infusão medicamentosa, como o criado mudo do paciente, né, do leito ali, ou a grade da cama, tá? Coloque-os imediatamente antes do contato com o paciente ou dessas superfícies e retire-os aí, Natália, viu? E retire-os logo após o uso, higienizando as mãos em seguida. Ou seja, tem que trocar luva e avental e lavar as mãos, né, na sequência, né, do atendimento desse paciente, tá? Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima entre dois leitos deve ser de 1 metro. Tá? Ah, professor, os isolamentos já estão lotados, não tem como colocar esse paciente em um quarto privativo. O que faz? Ele fica onde está, mas, né, ele é identificado, né, com esse isolamento de contato, com essa precaução de contato, e a distância desse leito, né, para outro deve ser de pelo menos 1 metro. Equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro, estetoscópio devem ser de uso exclusivo do paciente. Informação importante porque, né, o estetoscópio, geralmente cada um tem o seu, tá? E aí você vai auscultando. Então, se a gente não fizer a desinfecção do estetoscópio, o estetoscópio é vetor, é transmissor também, tá? Então, importante isso aí, tá? Geralmente, a gente deixa um estetoscópio exclusivo para este leito, de uso comum dos profissionais, mas que, por exemplo, antes do uso, eu vou fazer a desinfecção desse estetoscópio, tá? Porque para que eu não contamine também, né, a minha via auditiva, tá? Para que, por exemplo, ninguém de nós, né, contraia otite, ou seja, infecção, né, do ouvido, né, por uso de um estetoscópio contaminado, tá? Então, por isso que a gente vai aprender a limpar o estetoscópio, certo? Alguma pergunta sobre precaução de contato? Vamos lá. Precaução de... Oi! A colocação do avental, essas coisas assim, é feita numa salinha privativa ou não? Não. Geralmente é feito fora do quarto, imediatamente antes da entrada do quarto. Alguns quartos de isolamento possuem uma antessala, tá? O ideal é que tenha uma sala, né, uma antessala de paramentação. Algumas unidades mais, né, vamos dizer, estruturadas possuem, tá?
mas não é o que nós temos, né, na prática, né? Então, geralmente a gente faz a colocação, né, ou antes de entrar no quarto, tá? Ou já dentro do quarto, sem estar em contato com o paciente, tá bom? Obrigada, prof. Precauções para gotículas, tá? Então, a gente vê aí, ó, gotículas, então, aquelas gotículas, né, presentes no ar, tá? Então, é necessário a higienização das mãos, tá? Então, observe que a higienização das mãos é sempre utilização de máscara cirúrgica, ou seja, uma máscara simples pelo profissional de saúde, a utilização de uma máscara cirúrgica para o paciente durante um transporte, por exemplo, se ele for fazer um exame, né, de imagem ou, né, ser transportado, né, dentro da unidade, ele precisa usar uma máscara também, e também o quarto privativo, tá? Indicações: meningites bacterianas, coqueluche, difteria, cachumba, influenza e rubéola, tá? E outros, tá? Mas esses são os principais. Quando não houver disponibilidade do quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros infectados pelo mesmo micro-organismo. A distância mínima entre os dois leitos deve ser de 1 metro. Tá? Ele já não pode ficar no salão, como a gente diz, com outros pacientes não infectados, tá? Mas ele pode ficar dentro de um quarto com outro paciente infectado pelo mesmo micro-organismo. Por exemplo, a gente pode ter 2 pacientes, né, dentro do mesmo quarto de isolamento, né, claro, se a estrutura, né, possibilitar essa distância de pelo menos 1 metro entre os leitos, se eles tiverem a mesma infecção, tá? O transporte do paciente deve ser evitado, mas quando necessário, ele deverá usar máscara cirúrgica durante toda a sua permanência fora do quarto. Tá? Então, o uso obrigatório de máscara no paciente quando for transportá-lo, tá? Como ele está usando, né, e a disseminação é aérea, ou seja, né, esse ar, o mesmo ar que está dentro do quarto, vai estar fora do quarto, porque a circulação, né, a porta também pode estar aberta, tá? Porém, agora, quando há precauções para aerossóis, ou seja, aquelas doenças transmitidas por perdigotos, tá? O quarto deve estar com a porta fechada, tá? Então, o paciente, né, o profissional de saúde deverá também fazer a higienização das mãos. O profissional de saúde deverá usar aquela máscara tipo PFF2 ou N95, que nós vimos na aula passada, que tem uma filtração maior, tá? O paciente deve usar máscara cirúrgica durante o transporte e o quarto com a porta fechada, tá? Precaução padrão: higienize as mãos antes e após o contato com o paciente, use óculos, máscara cirúrgica e o avental. Quando houver risco de contato com sangue e secreção, descarte adequadamente os pérfuro-cortantes. Ou seja, além disso que está demonstrado, né, a gente tem que também tomar todas as precauções padrão, aquelas que nós vimos no primeiro cartaz, tá? Mantenha a porta do quarto sempre fechada e coloque máscara antes de entrar no quarto. Quando não houver possibilidade de quarto privativo, ou seja, não tiver isolamento para esse paciente, ele pode ser internado com outros pacientes com infecção pelo mesmo micro-organismo. Pacientes com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento não podem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose. É uma exceção, então. Tá? O transporte do paciente deve
ser evitado, mas quando necessário, o paciente deverá usar máscara cirúrgica durante toda a sua permanência fora do quarto. Tá? Esse é um exemplo de isolamento, né, com paciente com H1N1, né, por exemplo, e com Covid-19, né? O uso da máscara PFF2 é obrigatório, tá? Alguma dúvida, pessoal, com relação aos tipos de precauções? Então, tá. Então, pessoal... A salinha tem que estar sempre fechada, assim. Se tiver aberta, só tem que ter um paciente, né? O senhor falou no slide anterior. O anterior é diferente. É uma disseminação por gotícula, tá? Então, ele está presente no ar, tá? E aerosol é quando há o contato mais próximo, tá? Então, o quarto tem que estar fechado, tá? Porque esse aerossol, né, ele pode disseminar, tá? Uma regra geral nossa, tá? Que o paciente está isolado e a gente, né, recomenda que a porta esteja fechada, independente de tipo de isolamento, tá? Mas aí a gente viu, segundo os cartazes, que algumas não necessitam, tá? Quando é aerosol, porta fechada sempre, tá? A Anvisa recomenda isso. É uma regra geral, tá em isolamento, mantém a porta fechada. Ok? Para frente, então. Pergunta: você sabe a diferença entre limpeza, desinfecção e esterilização? Vocês acham que é a mesma coisa? Limpar, desinfectar, esterilizar. Não. Não, são diferentes, isso mesmo, tá? Não. Limpar, desinfectar, esterilizar são, né, métodos diferentes, tá? Então, o que é limpeza? Limpeza é a remoção de todo material estranho a um objeto por meio do processo de lavagem. Não garante a esterilização. Tá? Se fosse assim, eu lavava a mão e aí eu poderia atender o paciente sem nenhuma outra proteção. Né? Ou seja, a lavagem simples das mãos não garante que ela esteja totalmente estéril. Ela está limpa, mas necessita de, por exemplo, da luva, né, para a proteção maior, tá? Durante o atendimento. Desinfecção é inativação de micro-organismos patogênicos por meio de métodos químicos e físicos, né? Métodos químicos, algum produto químico, né? Por exemplo, álcool 70, e físico, alguma radiação, às vezes, pode ser utilizada para a desinfecção. E esterilização seria o mais completo, né? Que significa destruição completa de toda forma de vida microbiana por meio de diferentes processos. Então, alguns instrumentos, equipamentos, eles devem ser esterilizados, tá? Para garantir a total, né, para evitar, né, então, a total contaminação, né, do paciente. Por exemplo, instrumentais cirúrgicos, a gente, né, vê essa necessidade, tá? Desinfecção, né, temos outros exemplos, tá? E a limpeza, por exemplo, a gente faz limpeza de superfície, né? Mas não garante, né, a total esterilização dessas superfícies, tá? Vamos ver agora alguns, só a termo de curiosidade, tá? Porque existem profissionais que realizam isso dentro dos hospitais, né? Só para termos de curiosidade, né? O que é utilizado para cada tipo de processo, tá? Por exemplo, para materiais críticos, como
materiais cirúrgicos, é recomendado a esterilização. Tá? E essa esterilização pode ser por autoclavagem, é um equipamento que faz esse tipo de esterilização, tá? Com altas temperaturas, a radiação ionizante, o óxido de etileno e o calor seco. São as formas de esterilização. Nós vamos ver, tem um local específico do hospital onde é realizado isso, tá? E então vão ter profissionais, né, qualificados para realizar cada tipo de esterilização, tá? O mais comum que a gente observa nos hospitais é a autoclavagem, né, e hospitais com maior, vamos dizer, né, poder aquisitivo, né, tem maiores condições, utilizam a esterilização por óxido de etileno, tá? Que ela tem um pouquinho mais qualidade com relação à autoclavagem, tá? Nem todo equipamento pode ser autoclavado devido às altas temperaturas, pode até causar destruição, né, do instrumento, por exemplo, alguns plásticos, tá? E eu digo isso porque existem muitos equipamentos da fisioterapia que possuem plástico, né? E eles não podem ser autoclavados. Aí a equipe, né, realiza a esterilização com outros meios. Por exemplo, óxido de etileno. Tá? Materiais semicríticos, por exemplo, circuitos de terapia respiratória, umidificadores, inspirômetros, inaladores, o próprio AMBU, né, a bolsa de ressuscitação manual. Tá? Então, equipamentos que vão estar em contato, né, com o fisioterapeuta. Então, elas são feitas o seu manuseio, né, por meio de uma desinfecção de alto nível, tá? Esses circuitos, eles não podem ser autoclavados. Esses indicadores não podem ser autoclavados porque, como eu disse, eles tem plástico, né, e eles podem derreter. Então, não dá para fazer esterilização, então eles fazem a desinfecção de alto nível, utilizando produtos químicos como o hipoclorito de sódio, 0,1%, e o glutaraldeído, a 2%, tá? Então, são as substâncias que eles utilizam, tá? E materiais não críticos, tá? Materiais de uso, vamos dizer, rotineiro dos profissionais, né, como estetoscópio e esfigmomanômetro, nós realizamos a desinfecção de baixo nível com álcool 70% antes e após o uso. Tá? Então, agora nós vamos ver, vou tirar meu fone, para a gente ver esse videozinho que ela vai falar como fazer a desinfecção do estetoscópio. Tá? Quem que entrou? Então, pessoal, para a gente entender a desinfecção do nosso estetoscópio com álcool 70, vamos relembrar as partes, né, do estetoscópio. Tá? Então, nós temos aqui as olivas, que é a parte do estetoscópio. Nossa, colocada, então, no conduto auditivo. Aí nós vamos ter uma haste, a conexão da haste em C aqui, geralmente de borracha, tá? Em D, né, o tubo, tá? Em E, a campânula, que é essa parte, né, que a gente a parte mais pesada do estetoscópio, né, que a gente encosta no paciente, e o diafragma do estetoscópio, que é a superfície, né, da campânula. Tá? A qualidade, ou seja, a capacidade do estetoscópio em gerar o som, geralmente está relacionado à qualidade do diafragma. Tá? Então, hoje, nós temos, né, várias
marcas de estetoscópio, mas a mais conhecida, não fazendo propaganda, é o Littmann, né? Acho que todo mundo gostaria de ter um estetoscópio, gostaria de ter um Littmann. Tá? Então, por que devido à sua capacidade de amplificar o som? Então, ele consegue, né, uma captação, uma amplificação do som um pouco mais nítida que outros estetoscópios, então isso facilita, então, a identificação e a nossa avaliação. Por isso que todo mundo sonha em ter um Littmann. Então, nós vamos aprender agora, através dessa moça aí, explicando como realizar a desinfecção do nosso estetoscópio. Tá? Olá, tudo bom? Hoje eu vim tirar algumas dúvidas que vocês sempre têm sobre dicas de limpeza do seu estetoscópio 360. E aí a primeira dica é usar um pano limpo, seco e descartável e álcool isopropílico à saqueta. Então você borrifa o álcool no pano e aí você pode limpar as olivas, a haste, o tubo, o auscultador e o diafragma. Isso você pode fazer entre um paciente e outro para a desinfecção e limpeza do seu Littmann. Então, vamos lá. O que a gente tem de ponto principal? Deixa eu colocar no... Então, o que a gente tem que lembrar primeiro? Usar álcool 70, tá? Para fazer a desinfecção do nosso esteto. Segundo, uma superfície seca. Pode ser um papel toalha, ou geralmente um pedaço de algodão, um próprio pedaço de gaze, né? Uma gaze. Tá? E aí nós vimos aí, em segundo lugar, a sequência, tá? da limpeza. Isso é muito importante. E às vezes a gente vê fazendo errado. Tá? A limpeza do esteto deve ser do ponto mais limpo para o ponto mais sujo. Porque você vai passando essa superfície, né, da gaze, do algodão ou do papel toalha, e de certa forma você vai carreando também essa sujeira. Se você fizer o contrário, do mais sujo para o mais limpo, você vai estar levando, por exemplo, a sujeira, né, para aquele local de maior contato com você. Então, sempre comece a limpeza pelas olivas. Às vezes a gente vê, vai limpar o estetoscópio, já começa pelo diafragma. Porque fala assim, é o diafragma que está em contato com o paciente, ou seja, ele contaminou. Se você for limpar só o diafragma, tudo bem. Ou só a campânula e o diafragma, tudo bem. Mas se você passar a gaze ou algodão no diafragma e depois limpar a oliva, tá? Não é correto. Tá? Você está levando às vezes, a contaminação da oliva, do diafragma para a oliva. Então, sempre essa sequência, tá, gente? Tá? Então, até aqui nessa sequência, de A até F, limpe primeiro as olivas, depois a haste, depois a conexão, depois o tubo, depois a campânula e depois... Tá? Vocês vão estar realizando a limpeza do seu estetoscópio. Sempre realizando a limpeza de um paciente para outro, tá? Nunca antes do plantão e no final do plantão. Não, é sempre de um paciente para outro, ok? Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? Tranquilo, professor. Beleza. Tá. Materiais e equipamentos de fisioterapia respiratória. Todos os materiais que possam ser reutilizados no tratamento fisioterapêutico necessitam ser encaminhados para a sala de utilidades, um local chamado expurgo, de onde os equipamentos serão destinados à central de material e esterilização, o chamado CME,
para o correto processo de desinfecção ou esterilização. Então, toda unidade, né, que você esteja possui um expurgo. Então, tem um expurgo da UTI, tem um expurgo da clínica médica, tem um expurgo da clínica cirúrgica, né? Cada unidade, cada setor do hospital tem um expurgo. Então, o que é o expurgo? É o local onde nós vamos, né, colocar os equipamentos que foram utilizados e que estão contaminados, já foram colocados em uso. Tá? Então, uma vez você, por exemplo, usou o AMBU, a bolsa de resuscitação manual. Aí você vai perguntar, professor, onde que eu coloco isso agora? O professor vai falar assim, coloca no expurgo. Tá? Então, esse expurgo é esse local onde serão depositados os materiais que foram utilizados. Por quê? Vai ter uma equipe do CME que irá até o expurgo fazer a coleta desse material para levar ao CME, tá? Onde o local do hospital, onde é feito a esterilização, a desinfecção, a limpeza desses materiais. Primeiro a limpeza e aí em seguida, né, o tipo, né, de desinfecção ou esterilização que o equipamento requerer. Tá? E lá também vai estar o quê? Guardado este material, onde os profissionais irão até lá para fazer o quê? A solicitação do uso. Tá? Então, onde que eu vou buscar um equipamento de fisioterapia respiratória? Lá no CME, tá? Porque lá ele foi, né, feita a sua limpeza, desinfecção ou esterilização, e lá ele foi armazenado e guardado. Ok? Então, toda unidade tem isso. Então, elas são geralmente identificadas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma unidade sendo identificada como expurgo, né? Tá? E aqui é uma imagem de um expurgo, né? Vai ter, né, os hampers, né, onde depositam lençóis, né, que foram utilizados, roupas dos profissionais utilizados, né? Então, aqui vai ter onde colocaram, por exemplo, o que foi os instrumentos utilizados para a higienização dos pacientes, equipamentos de assistência respiratória, tá? Então, tudo isso é colocado no expurgo para, né, posterior coleta, tá, dos equipamentos. Tá? Então, no CME, que são realizadas a desinfecção dos equipamentos, né, de fisioterapia respiratória ou de assistência respiratória. Então, aqui, por exemplo, nós estamos vendo várias traqueias, né, de circuitos, né, de assistência ventilatória, circuitos de ventiladores mecânicos, né, onde eles são, né, feitos a desinfecção e esterilização. Esse tipo de material é um material siliconado, mais resistente, né, então ele está sendo colocado aqui numa autoclave para realizar a sua esterilização. No CME, então, ficam armazenados todos os, né, após a sua desinfecção, esterilização, né? Então, lá é tudo organizado conforme a tipo, modelo, né? Né? Se é da cirurgia, se é da fisioterapia, se é da enfermagem, né? Da odontologia. Fica tudo organizado lá pela equipe do CME para que a gente possa ir buscar para uso, tá? Então, aprendemos hoje, então, mais essas siglas, esses locais, né, que existem nos hospitais, né, para que a gente se ambiente com essa nomenclatura, tá ok? E agora vamos falar um pouquinho sobre resíduos, tá? O que são resíduos? Lixo, tá? Ou seja, o que foi produto do nosso uso, tá? Os resíduos, eles possuem uma classificação. E conforme a sua classificação, eles têm um destino, tá?
Isso faz parte da biossegurança. Destinar de forma correta, né, os resíduos. Tá? Então, nós temos 5 grupos de resíduos de serviços de saúde. Nós temos resíduos do grupo A, do grupo B, do grupo C, do grupo D e do grupo E. Tá? São resíduos do grupo A. São resíduos que possuem possível presença de agentes biológicos. Tá? E aí nós podemos dividir esse grupo em 5 subgrupos. A1, A2, A3, A4 e A5. Grupo A1, né, são resíduos que possuem culturas de micro-organismos, bolsas de transfusão sanguínea, tá? Ou sobras de amostras de sangue, de secreção. Ou seja, né, possuem diretamente, né, agentes biológicos. Tá? A2, né? Peças anatômicas de animais. Por exemplo, em hospital veterinário, é muito comum esse tipo de resíduo. Tá? A3, peças anatômicas de seres humanos. Ou seja, por exemplo, uma cirurgia de amputação vai produzir, então, uma peça anatômica. Né? Então, isso aí é um resíduo do grupo A3. Grupo A4, filtro de ar e gases, amostra de laboratório, bolsas transfusionais vazias. Tá? E do grupo A5, órgãos, tecidos e fluidos de seres humanos ou animais. Tá? Então, esses são resíduos, né, que possuem agentes biológicos. Tá? Do grupo B, presença de possíveis substâncias químicas, como produtos hormonais, desinfetantes, resíduos de origem farmacêutica. Tá? Então, esses são resíduos do grupo B. Resíduos do grupo C. Presença de materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos, aqueles que emitem radiação, como o caso de materiais de laboratório de pesquisa e ensino em saúde. Tá? Então, produtos de laboratório que tenham radiação, tá? Ou seja, né, laboratórios de pesquisa utilizam muita radiação para, né, realizar alguns estudos. Então, eles serão resíduos do grupo C. Resíduos do grupo D, presença de material que não apresenta risco biológico, como fraldas, papel higiênico, resto de alimentos, gesso. Tá? Nós chamamos de lixo comum. Tá? E grupo E, presença de materiais pérfuro-cortantes, como agulhas, bisturis, ampolas de vidro. Cada um desses resíduos terá o seu, a gente chama isso de segregação, ou seja, a sua separação e destino correto. Tá? Por isso que é importante o nosso hábito de depositar o lixo no seu correto, além do lixo, né, no seu lixo correto. Tá? Aqui um filtro, né, utilizado, né, e a gente observa que ele está sujo, e esse filtro, então, ele tem que ser descartado. Né? Então, vai ter um local, né, próprio para descartarmos este filtro. Tá? Este filtro é utilizado, como nós vimos na aula passada, para a umidificação, né, do gás fornecido durante a ventilação mecânica. Né? Então, aqui nós vamos ter, ó, por exemplo, né, esses filtros, né, e esses resíduos, né? Por exemplo, um resíduo, nós vimos na aula passada, né, o condensado, né, que pode estar cheio de material biológico, né? Então, ele vai ter ele é do grupo A, então ele tem um destino correto, tá bom?
E aí, os hospitais, né, dispõem, né, de um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, chamado PGRSS, tá? Então, isso faz parte da segurança, da biossegurança, né, do hospital, a segregação, o acondicionamento e identificação correta dos resíduos. Então, nós vimos que os resíduos possuem essas 5 classes, tá? E aqui uma forma mais visual, né, de como devem ser segregados, separados, acondicionados e identificados todos os tipos de resíduos. Então, do grupo A, como nós vimos, são resíduos potencialmente infectantes com materiais biológicos, por exemplo, sondas de aspiração traqueal, curativos, luvas de procedimentos, bolsa de colostomia. Devem ser descartados com lixos, né, em lixeiras revestidas com saco branco. E lembra do símbolo que a gente viu na aula passada? Que símbolo que é esse? Símbolo de risco biológico, né? Lembra? Então, onde que nós descartamos resíduos do tipo A? Tá? Em lixos com este símbolo. Geralmente são lixos de saco branco, tá? Raramente a gente vê o vermelhinho, a gente vê mais o branco com este símbolo. E geralmente as lixeiras vão também estar identificadas com o símbolo de risco biológico. Professor, o senhor está falando isso. Nós vamos produzir, como nós vimos, luvas utilizadas, avental utilizado, sondas de aspiração traqueal utilizada, tá? Filtros sujos, ou seja, resíduos infectantes. Onde vocês deverão descartar lixo infectante, né? Resíduo A, na lixeira de saco branco identificada com risco biológico. Tá? Por quê? Porque eu vou pegar e acontece, né? Alguém colocar luva no saco preto. E saco preto é resíduo comum. Então vai ter 2 lixos, gente, um do lado do outro. Um lixo de saco preto, escrito lá, resíduo comum. E um lixo de saco branco, escrito risco biológico, ou lixo infectante. Tá? Descarte a luva, a sonda utilizada sempre no lixo infectante. Aí você lavou a mão e secou com papel toalha. O papel toalha vai no lixo de saco preto, de lixo comum. Tá? Isso é um hábito, gente. Isso é um hábito, a gente tem que acostumar. Tá? Porque pessoas vão manipular esse lixo. Tá? E às vezes, né, a gente encontra material infectante em lixo comum. E lixo comum vai ter um destino. Geralmente, lixo comum vai ter um destino comum. E aí, o destino comum, infelizmente, pessoas vivem, né, não digo nem os profissionais que praticam a coleta, mas pessoas que sobrevivem da segregação de lixo para, às vezes, trocar esse lixo, né, vamos dizer, como que fala? Quando reaproveita o lixo, fugiu a palavra. Me lembra aí, gente. Quando vai reaproveitar o lixo, vai fazer... Fugiu a palavra. Então, pessoas, né, fazem... Reciclagem. Né, buscam no lixo alguns materiais para utilizar como troca, né, para sobrevivência, tá? E então, às vezes, né, um lixo infectante pode ser encontrado nesse lixo comum, tá? E aí coloca em risco a saúde dessas pessoas. Essas pessoas vão entrar em contato com esse risco biológico
e completamente diferente de nós, eles não vão estar protegidos, tá? Essas pessoas não usam EPI para fazer isso, né? Então, por isso que a importância da gente, né, colocar o lixo, o tipo de resíduo no seu lixo normal. Resíduos do tipo B, né, são os resíduos químicos, como reveladores, lixadores de raio-x, né, prata, utilizada muito em laboratórios, né, de radiologia, tá? Devem ser descartados em galões coletores específicos, tá? Então, como esse aí. Então, já não é um lixo comum, tá? Grupo C, né, resíduos radioativos, como cobalto e lítio, devem ser descartados em caixas blindadas, com o símbolo, né, da radiação. Resíduos comuns, então, né? Fraldas, frascos, garrafas PETs vazias, marmitex, copos, papel toalha, tá? Então, ó, por exemplo, garrafas PETs, né? Marmitex, né? Que é alumínio, né? Plástico, tudo isso é utilizado, às vezes, como matéria-prima, né, para reaproveitamento do lixo, tá? E fugiu a palavra, não lembrei até agora. Devem ser descartados em lixeiras revestidas com saco preto. Então, vai ter, geralmente, esses dois tipos de lixo dentro da unidade. Um lixo de saco preto, um lixo de saco branco. Importante a gente saber segregar corretamente o lixo em cada um. E o grupo E, como nós vimos, resíduos pérfuro cortantes, agulhas, lâminas de bisturi, frascos e ampolas de medicamentos, às vezes quebradas, né? Porque a ampola tem que quebrar, e esse quebrar é vidro, né? Então, há o risco, né? Por exemplo, já pensou se colocar isso num lixo comum? E a própria profissional da limpeza vai manipular a coleta do lixo e se corta. Tá? Por quê? Colocaram uma agulha no lixo comum. Então, é muito importante essa segregação correta, tá? Então, elas devem, né, os resíduos tipo pérfuro cortante devem ser descartados em coletores específicos. Essas caixinhas, essa é uma marca, né, mas a gente utiliza essa marca para descrever a caixinha, o Descarpac, tá? Elas são montadas pela equipe de enfermagem, né? E tem um arranjo todo especial para o acondicionamento correto dessas substâncias, desses equipamentos, instrumentos, insumos, né? E tem toda uma regra, né, para o manuseio dessas caixas devido ao risco, né, de acidente, né? Porque são resíduos pérfuro cortantes, tá? Então, aqui, como eu disse para vocês, né? Então, esses são os coletores de resíduos pérfuro cortantes. Então, tá vendo, né? A aula passada a gente falou de boas práticas, de não reencapar a agulha. Então, a agulha é desprezada assim, tá? Então, ele não coloca a mão lá dentro desse buraco, ele só despreza, né? Então, às vezes ela cai com a agulha para cima. Se você colocar a mão lá dentro, você se machuca, tá? Então, não pode estar muito cheia também, né? E aí, após o preenchimento, ela é lacrada e destinada ao seu local como lixo pérfuro cortante, vai ter um destino próprio para isso. Ok, pessoal? Ok, Alguma professor. pergunta? Dúvidas? Professor, o senhor vai deixar as aulas no portal já? Para caso alguém revisar depois? Só alguma dúvida? Pessoal, estão me ouvindo? Professor,
Professor? Professor? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, não. Sim, Sim, professor. estamos. Sim, eu tô ouvindo. Parece que ele não tá ouvindo a gente. Professor, o senhor está ouvindo a gente? Ou não? Vocês não estão me ouvindo, né, pessoal? Eu não estou ouvindo vocês. Estamos sim, professor. Acho que o senhor não está escutando nós. Quem tem acesso ao chat aí, escreve alguma coisa aí. Ah, eu não estou ouvindo vocês. Mas vocês me ouvem. Sim. Sim. Professor, Escreve, por favor. professor, está ouvindo a Deixa eu ver o que gente? aconteceu aqui. Não, Tá Natália, bem, pelo ele não menos tá te vocês me ouvindo. ouvem. Natália, ele acabou de falar que não tá escutando. Pessoal, é alguém... Nada, não. Buguei aqui. Foi outra história. Então, pessoal, vocês estão me ouvindo, né? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Apareceu aí para vocês? Sim, professor. Beleza, tá? Então, pessoal, essa atividade que nós vamos utilizar como roteiro para a nossa aula da semana que vem, tá? Então, eu vou estar colocando lá no AVA para vocês e vou estar disponibilizando também para a Dilvana, tá? Para que vocês possam estar resolvendo a atividade e vai discuti-la, né, na aula que vem, tá? São atividades com relação à avaliação fisioterapêutica e monitorização do paciente em UTI, tá? Então, vocês vão utilizar como bibliografia ou referência bibliográfica o livro didático na unidade 2, seção 1, tá? Mas também podem utilizar outras fontes de referência, tá? É uma aula, assim, que vai dar um pontapé inicial para a gente começar a avaliar o paciente, tá? Que a gente entenda, né, essa avaliação do paciente, tá certo? Alguns aspectos até vocês já viram em outras disciplinas, tá? Outros nós vamos aprender aqui, tá? Algo novo, tá ok? Então, eu vou estar disponibilizando isso no AVA e também para a Dilvana, tá bom, Dilvana?
E semana que vem, então, a gente vai utilizar Ok. como roteiro para nossa aula. Tá bom? Entenderam? Sim, assim, o professor me enviar, eu já envio no Beleza. grupo lá. Tá? Não sei o que aconteceu com o áudio. Não estou escutando vocês. Tá bom? Então, pessoal, tá? Alguma dúvida? Professor, essas aulas já estão salvas lá no portal já, Tranquilo? para caso algum aluno revisa? Então, tá bom, pessoal. Bom resto de semana para vocês.